Vou explicar um pouquinho para vocês agora um artifício tributário que me fez economizar mais de 50 mil reais por ano, que é chamado equiparação hospitalar. E se você nunca ouviu falar, quem fica assustado sou eu, porque essa lei é de 1995 e já era para você estar utilizando na sua empresa. Vem comigo para você poder aprender um pouquinho mais. O processo de equiparação hospitalar é um processo realizado para empresas que estão no lucro presumido, mas calma, que se a sua empresa não estiver no lucro presumido, caso esteja no Simples Nacional, mas no final das contas você entenda que seu imposto vai ficar mais caro do que isso, a gente transforma ela para lucro presumido e depois faz o seu processo de equiparação hospitalar. Entenda um pouco como é hoje o cálculo de impostos para empresas no lucro presumido. Primeira coisa, ele chama presumido porque há uma presunção de lucros, ou seja, para empresas da área de serviço, como no caso dos médicos, primeiro o governo olha o seu faturamento e em vez de calcular o imposto completo sobre o faturamento, ele calcula sobre o lucro. Só que para isso o governo tem uma tabela de presunção de lucros. No caso, para comércio, por exemplo, gira em torno de 8% a 12%, e para serviços, é claro, gira em torno de 32% essa presunção. Depende do KNAI da sua empresa, da sua atividade. E no caso de serviços, nós médicos pagamos imposto sobre uma presunção de 32%. Então, se o seu faturamento foi, por exemplo, 100 mil, presume-se um lucro de 32 mil e a partir daí a gente vai calcular os primeiros impostos. Então, a presunção de 32, os primeiros impostos, IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o imposto é de 15%, porém sobre o lucro. Já já a gente vai ver esse cálculo. Contribuição social sobre o lucro líquido, 9%, só que aqui, ó, calculado sobre o lucro. E outros impostos como PIS/COFINS e ISS são calculados sobre o seu faturamento. PIS/COFINS de 3,65% e ISS varia. O ISS, Imposto sobre Serviço, é um imposto municipal. Ele varia de 2% a 5%, dependendo da cidade onde você presta o serviço. Então não importa onde a sua empresa esteja, importa onde o serviço foi prestado, ok? Então depende da tomadora de serviço. E aí no caso de 2% a 5%. Eu vou usar um exemplo aqui agora, que é o da minha cidade, onde o imposto, o ISS, é de 2%, e eu vou te apresentar a conta aqui agora. Cálculo aqui, ó. IRPJ, primeiro a gente faz a presunção de 32% do lucro e depois a gente aplica 15% de imposto sobre esse lucro. Então esse cálculo final fica de 4,8% sobre o seu faturamento. Contribuição social sobre o lucro líquido, 32% de presunção. Depois a gente faz um cálculo aqui de 9% que vai ser o imposto da contribuição, né? Então 2,88% sobre o faturamento. PIS e COFINS não é sobre o lucro, é sobre faturamento direto, 3,65%, e ISS aqui no caso eu usei 2%, poderia ser 3%, 4% ou 5%. Então aqui nesse caso o imposto final ficou de 13,33%, mas ele poderia ter variado até 16,33%, a depender do ISS, se vai ser 2%, 3%, 4% ou 5%, ok? Então agora eu vou te explicar um pouquinho o lucro presumido com a equiparação hospitalar, que é o que você já deveria estar fazendo na sua empresa há muito tempo. Veja só. A base de cálculo, a lei diz o seguinte, que a base de cálculo muda. Por quê? A lei tem um entendimento em que hospitais têm um lucro um pouco menor devido ao seu alto custo de funcionamento, um pouco menor do que o lucro de clínicas. Então, há uma redução da base de cálculo do lucro dos hospitais, onde para imposto de renda pessoa jurídica, vamos começar de baixo para cima, a base de cálculo que era 32% vai para 8%, é isso mesmo, assuste, 8%. De 32% para 12% a contribuição social sobre o lucro líquido. Então a base de cálculo cai muito, de forma com que, vem para o lado aqui no IRPJ, onde era 4,8%, a gente vai ter uma redução aqui e vamos ter para 1,2%. E aqui de 2,88% teremos também uma redução e cai para 1,08%. Diante disso, como é que fica a nossa conta aqui no final? De 13,33%, pegando um ISS de 2%, né? De 13,33%, o seu imposto iria para 7,93%. 7,93%. Isso significa o quê? Puxa para cá. Uma economia de 5,4% sobre o seu faturamento total. 5,4%. Isso é muita grana que você às vezes deixa na mesa. Eu costumo brincar pra gente não ficar triste, que a gente está investindo um pouquinho a mais em saúde, educação e segurança pública pra gente não chorar, né? Mas são 5,4% que você está deixando na mesa sobre o seu faturamento total. Agora, pense em um faturamento, não vou nem colocar faturamentos de clínicas gigantes, astronômicas, não. Podemos pensar em uma clínica pequena, que fatura 20 mil reais por mês, por exemplo. 5% disso é quanto? Vamos lá. Se a gente pegar 5% de 20 mil,
R$ 1.000 por mês, 12 mil ao ano que você joga no lixo. Uma clínica pequena. Agora vamos pegar uma clínica que fatura em torno de R$ 100 mil por mês. 5,4%, R$ 5.400 por mês. Ou seja, 60 a 70 mil reais por ano que você está deixando na mesa. O que que dá para fazer com essa grana toda? Conta para mim. E o que muita gente me pergunta é, Guilherme, o que que precisa para fazer uma equiparação hospitalar? Como que funciona esse processo como um todo? Primeiro ponto, o processo é um processo judicial, então precisa de uma advogada, claro que uma advogada especialista nessa área, e aqui na Malta Contabilidade nós temos a doutora Poliana, que é especialista em equiparação hospitalar, já foram dezenas de processos vencidos, e nós temos também aqui um item que é como funciona a recuperação. Então, bom, primeiro ponto, você faz o processo todo de equiparação. Quando transita em julgado, que o juiz, ou seja, dá o ok para você, a gente solicita uma recuperação de créditos. O que seria essa recuperação de créditos? Bom, as leis tributárias dizem que as coisas começam a prescrever a partir de 5 anos. Ou seja, do momento que você venceu o processo, 5 anos pregressos, você consegue recuperar esses tributos. É isso mesmo. Então, por exemplo, lembra que eu falei daqueles 5,4% ao mês que você consegue recuperar? Multiplica isso tudo pelos últimos 5 anos de faturamento da sua empresa e esse dinheiro vai cair no seu bolso para você fazer aquele churrasco de final de ano. Brincadeiras à parte, o que acontece? Você pode pedir isso de duas formas. A primeira, você pode pedir em crédito tributário, e aí você vai deixar de pagar impostos até consumir todo esse crédito, ou você pode pedir crédito em conta. Se você for pedir crédito em conta, você entra numa fila e a Receita tem alguns anos para te pagar. Isso vai sendo corrigido, infelizmente, de uma forma pequena, de 2% ao ano apenas, mas esse crédito fica lá, uma bela hora, esse churrasco cai na sua conta aí. E além disso, o que eu queria explicar? Quais são os requisitos? Ah, Guilherme, a minha clínica é de pequeno porte, a minha clínica ela não é uma clínica grande, não é um hospital dia, eu não faço procedimentos na clínica, não importa, não importa. O processo não é um processo hospitalar, é de equiparação. Então eu sei que você não é hospital e é por isso que você vai usar um processo judicial para se equiparar a um hospital. Então nesse caso, como é que funciona tudo isso? A gente pega do seu prontuário, por exemplo, evidências de que você faz procedimentos ou exames complementares ou cirurgias, anexa no seu prontuário, notas fiscais emitidas para os seus pacientes, anexa tudo isso, anexa jurisprudência, a Malta Contabilidade tem muita jurisprudência nisso aí já, a gente anexa tudo isso e manda para o juiz aí da sua comarca, da sua vara, e a gente consegue então entrar com esse processo. E quando o processo sai, você tem essas formas de receber os seus tributos passados. E daí para frente, de forma que você vai economizar nos próximos anos todos. E o mais legal de tudo, então, só o que eu citei aqui, que muita gente fica na dúvida. Você vai ter duas alíquotas. Alíquota número 1 para consultas, porque consultas não tem equiparação hospitalar. E a alíquota número 2 para exames, procedimentos e cirurgias. Então tudo aquilo que você faturar como consulta vai vir no imposto normal, tá? Aqueles 13,33 a 16,33 a depender do seu ISS, que é municipal. E o restante dos tributos vão vir na alíquota equiparada, na alíquota mais baixa, por exemplo, de 7,93, que a gente citou agora há pouco. E aí, é claro, é só você saber como você vai fazer o seu faturamento. Porque na prática, para o seu paciente, se você faturar uma nota com KNAI de atividade médica restrita à consulta ou atividade de exame complementar, para o seu paciente tanto faz. E no caso, eu que sou oftalmologista e você que está me ouvindo, o paciente que vai na sua clínica, por exemplo, se ele fez um exame oftalmológico completo, dentro desse exame, há sim exames complementares, como um mapeamento de retina que a gente faz, uma tonometria que a gente faz, tudo isso é entendido como exame complementar. Então você pode sim faturar a consulta como um exame complementar, estando dentro da legalidade, aproveitando da tarifa um pouco menor de impostos. E agora eu te faço um convite especial. Se você entendeu como é o processo de equiparação hospitalar, mas ainda não tem isso na sua clínica, pelo amor de Deus, está passando da hora de você entrar em contato conosco. A Malta Contabilidade é a minha empresa, eu que sou médico, oftalmologista, já fundei mais de 20 clínicas aqui no estado de Minas Gerais, fiz o processo de equiparação hospitalar para mim primeiro, para aprender tudo como funciona, e hoje já fiz e atendi dezenas de clientes. Hoje a gente tem clientes em mais de 20 estados brasileiros, mais de 1.000 CNPJs já administrados, então a gente consegue para você trazer o processo de equiparação hospitalar com toda a nossa expertise, com a doutora Poliana, que é a nossa advogada, especialista em direito tributário, em direito médico, para poder ajudar você. Entre em contato com a gente e a gente vai poder fazer todo o planejamento e te explicar os benefícios que você tem e quanto você tem a recuperar para aquele famoso churrasco de final de ano que você vai receber de volta.